Oi, meu Brasil! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ana Talks Podcast. Limpa aí, não é reflexo. É essa belezura que chegou aqui para deixar esse estúdio, esse episódio ainda mais lindo. Tem uma mulher tão especial, tão incrível, dessa série especial das protagonistas. E hoje nós vamos falar sobre comunicação, estratégia. Você sabia que muitas vezes você não está fluindo como deveria por causa da sua comunicação? Sabia que você pode não ter alcançado os números que você almeja por causa da sua estratégia? Pensa que essa mulher hoje vai fazer assim, ó, luz no seu túnel. Senta aí, pega o papel e caneta que você vai anotar. Roda a vinheta, diretor. Amores, eu apresento a vocês essa mulher chique, elegante, fina, linda. Olha esse sorriso, ela tá reluzente. Carla Barcelar, seja bem-vinda. Ai, Ana, eu tô tão feliz de estar aqui com você. Também. Muito feliz. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Tô feliz. Gente, o que é esse sotaque? Quando você for me mandar mensagem, você manda áudio. Porque eu amo esse sotaque. Você viu que eu te apresentei, né? Carla Barcelar. Aí elas falam, fale, como é seu nome? Carla Barcelar. Olha que chique, gente. Você sabia que eu já tive vergonha dele? Como? Eu já tive vergonha desse É sotaque. lindo! Meu, isso é uma joia do nosso país. Pois eu. E não só isso, olha que lindeza, o sotaque de vocês abraça assim, faz assim, dá carinho pra gente, é tão maravilhoso ouvir vocês. Você tem, graças a Deus que você é comunicadora, pra muitas pessoas poderem te ouvir, porque é bom demais. Pois é, hoje eu me orgulho dele, mas nem sempre foi assim. Eu tinha vergonha dele, eu passei muito tempo na minha vida calada, porque eu tinha vergonha do sotaque, você acredita? Meu Deus. Não, eu tinha vergonha do sotaque. Eu acho que eu tinha, na verdade, não era vergonha do sotaque. Eu era medo de ser criticada, né? Mas agora todo mundo diz que o sotaque é lindo, já tô bem acreditando. Linda pouco, minha filha. Linda sou eu quando acordo descabelada. Isso é maravilhoso, é lindo demais. Eu já tô acreditando que é lindo mesmo. Não, e é sim. Será que às vezes era um medo do preconceito? Eu acredito que era medo do preconceito. Eu tinha medo de ser julgada, né? Eu tinha medo de ser... que as pessoas me rejeitassem, de ser rejeitada, de estar nos locais. Eu sempre convivi com pessoas que tinham o sotaque do Sudeste, e eu achava que o meu era muito diferente. Eu ficava pensando assim, esse pessoal vai pensar que eu sei de quê, né? Com esse sotaque, né? Não sei. Era um preconceito meu comigo mesma, e eu precisei mesmo superar isso para poder botar ele pra frente. Aí agora eu sou assim, Carla da comunicação. Com sotaque e tudo. E olha que interessante. Tinha medo de se comunicar por causa do sotaque. E agora tá aqui uma mulher empoderada. Rainha da comunicação no Recife. É isso que eu tô falando, Brasil. Você entende que às vezes a gente passa por processos e ele nos bloqueia pra gente não avançar no nosso propósito? Eu acredito cegamente nisso, mas eu vou dizer mais, vice mulher, presta atenção. Vice? Vice? Presta atenção. Tu já viu que aquilo que às vezes era a nossa maior dor, depois se torna o nosso propósito? Sim. É como se a gente passasse assim por uma transformação, sabe? E aí depois que você passa por aquela transformação e você aprende, você diz assim, agora eu quero que o mundo todinho seja igual a mim. Entende que a comunicação muda tudo. Tu sabe que tu é comunicadora? Tu sabe o que a comunicação é capaz de fazer. Sim. Então... mudou tudo na minha vida. Mudou tudo. Eu entender isso e eu romper a barreira do medo, né? Você precisa, na verdade, ter um objetivo maior. Eu queria deixar de ser invisível. Porque eu era invisível. A gente vai conversar. Nossa, vocês já viram, né? Já sentiram que a pegada hoje aqui vai ser forte. Já tô amando. O que virou tua chave? Teve alguma coisa, um fator que fez você se encorajar, se empoderar de você mesma, ter que assumir esse papel e avançar? Tiveram várias coisas, mas existe assim aquela coisinha que é o gatilho que vira, né? Eu trabalhava com vendas, sempre trabalhei com vendas. E venda
é comunicação. Sim. Tanto que hoje eu falo muito sobre isso também, sobre vendas, porque não tem como você falar de uma coisa sem outra. Mas, o meu marido, eu casei algumas vezes, né? Mas esse meu marido atual, que eu já tô com ele já há alguns anos, bons anos, não vou dizer pra vocês não fazerem a conta. Ele dizia assim, você pode muito, você é poderosa. E eu ficava pensando, sabe? Digo, Jesus, ele vê tudo isso em mim e eu nessas empresas, né, que eu entrego resultados, eu entrego números, bato cotas, ninguém sabe como eu chego nesse resultado, ninguém sabe quem eu sou. Eu vou para uma convenção, entro muda e saio calada, eu não faço uma pergunta em plenária, ninguém sabe do que eu posso fazer, quem eu sou. Então, quando você parte do pressuposto de que, poxa, se tem alguém ali do teu lado dizendo, você precisa ver do que você é capaz. E você começa terapeutizada, né? Entender que realmente você passou muito tempo e que as pessoas não conseguem valorizar aquilo que você faz. Então, aquilo começou a virar uma chave. Eu me lembro que em uma das empresas que eu estava, eu fui selecionada em um processo seletivo para participar de um Train the Trainer. Não sei se você sabe, o Train the Trainer é assim, um treinamento para treinadores. Sim. Sem que eu não sabia o que era. Eu li o nomezinho lindo lá em inglês, né? E falei, cara, eu não estava preparada para ir fazer esse treinamento. E aí ele falou assim, lembro como se fosse hoje, eu estava saindo para ir para São Paulo para fazer esse treinamento, que era um treinamento com uma empresa internacional chamada DOR Internacional, na empresa que eu trabalhava. Ou seja, uma coisa assim de super renome. E eu, triste, sabe? Porque eu ia passar aquela semana todinha de novo com aquele pessoal. E aí ele falou assim, vai desarmada. Sendo que quando você chega lá, a primeira atividade faz uma apresentação de 5 minutos. Aí eu, ai meu Deus, eu não quero fazer. E aí eu comecei a fazer essa apresentação, sem nenhuma técnica. E eu já fui muito bem avaliada. As pessoas que estavam participando, nossa, como ela tem um jeito. Aí veio aquela coisa, Jesus, você tem um dom. Aí eu, que dom, gente? De onde é isso que eu não tenho dom? Eu não queria falar, não gosto de falar, tenho vergonha de falar. Não que eu não conversasse com as pessoas assim, em mesas, eu era maravilhosa, mas que dom. Mas aí começou um dia, o outro dia, o outro dia. E a coisa começou a mudar na minha cabeça, sabe? Aquele curso, assim, ele foi uma coisa, assim, transformadora. Talvez nem a minha professora, que chama Érica, era uma professora alemã, tenha noção do que aconteceu na minha cabeça naquela época. Um curso. Aqueles treinamentos, assim, imersão, que você passa a noite preparando uma apresentação pro dia seguinte, e eu fui melhorando, e no final eu já tava me achando brilhante mesmo. Eu já tava, assim, convencida de que o povo ria, o povo chorava com as coisas que eu falava. Falei, gente, será? E aí eu voltei, Ana. Sabe aquela cabeça assim, pá virada? Falei, gente, agora eu quero fazer isso. Eu quero falar pro povo. Isso já estava em você. Aí eu te pergunto, quando teu marido falava do teu potencial, você sabia dele ou pelo menos sentia algo dentro de você? Não. Olha só, por que eu tô te perguntando isso? Porque às vezes tem alguém lá em casa, tá lá assistindo, e que às vezes alguém já falou pra ela, nossa, você tem esse poder, você tem esse potencial. E a pessoa, você vai falar o quê? Ah, imagine, claro que não. É muito difícil, ó, faz isso aqui, ó. Você não consegue ver, tá muito perto. É bem assim. Você tem que, quem tá de fora consegue ver. E às vezes parece que não faz sentido. Mas aí você precisa buscar o quê? Conhecimento. Isso. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que já falaram que você tem dom da comunicação e você fala assim, cara, mas eu não gosto de falar em público e eu não vou falar na frente das câmeras de jeito nenhum. Mas se alguém falou pra você que você tem o dom da comunicação, vai atrás. Vai fazer um curso da comunicação. E ali você vai descobrir, ele vai fazer brotar isso que tá preso aqui. E se às vezes alguém falou pra você que você tem algo relacionado à saúde, você vai falar assim, cara, mas eu não vou ser médico. Vai fazer um curso na área da medicina. Vai pelo menos... Da saúde, perdão. Vai pelo menos catar pra ver se você encontra alguma coisa dentro de mas você, né? Porque você tem o dom e não sabe usar, nem sabe que tem. Então você tem que buscar o conhecimento pra isso, pra você entender o que tem em você. E é interessante, cara, porque a gente fica frustrado. Você tava frustrada essa época? Tava. E olha aí, agora tá aqui reluzente essa mulher que não tenho dúvida que arrasa no que faz. Olha que incrível que é isso. Ô, Ana, o que você tá dizendo faz total sentido. Mas ele faz sentido assim, porque veja, vamos pensar que eu tenho esse dom.
Não vou tirar, né? Porque Deus dá, a gente não vai dizer, não tenho não. Sim, tem. Todos nós temos uma disposição a ser melhor em algo. Mas veja, quando eu entrei na faculdade, que eu sou formada em relações públicas, ou seja, eu sou formada em comunicação, quando eu entrei na faculdade, aos 17 anos, a minha mãe já me induziu a fazer um curso de comunicação. Porque ela achava que eu já tinha jeito. Ai, as mães sempre sabem. Não é? Talvez não assim de fazer uma palestra, mas ela pensava assim, você se relaciona bem com as pessoas. Então, usa isso a teu favor, que você pode ser muito grande nisso, né? Mas a gente para assim e fala, tá, vou fazer. Mas aí depois você passa o curso, faculdade é uma coisa que não ensina muita coisa, né, pra gente, esse tipo de faculdade. Até porque a tua cabeça, quando você é muito jovem, é assim, eu estudo pra passar, pra me formar, e depois você fica... Tudo você vai ter que buscar depois. Sim. E aí, de que valeu o talento se eu cheguei a mais de 40 anos sem saber o que eu iria fazer com ele? Mais, sem saber que eu tinha. Então você precisa pensar no que você precisa aprofundar de conhecimento, quais são as travas que você vai ter que deixar para poder você viver aquilo, né? E pensar como você vai fazer para viver aquilo de cabeça e aonde você vai usar. Porque a comunicação ela pode ir para muitas coisas, né? Sim, com certeza. Você sabe o que me faz pensar, Carla? Que, por exemplo, eu amo história. Eu gosto de ouvir história, eu gosto de contar história. Eu amo. E eu tive uma experiência na minha vida que eu achei que eu odiava história. Eu entendo que em algum momento da vida é como se viesse para calar aquilo que nós íamos fazer. E hoje eu reconheço isso. Por uma vida inteira eu não reconheci. E pode ser que eu não reconhecesse, não lembrasse, ou coisa assim, mas eu entendo que é como se viesse para calar, esconder aquilo que nós verdadeiramente viemos para fazer. E eu super valorizo a história. O dia quando eu já era adulta, que eu descobri que eu realmente amava a história, eu comecei até a chorar, de tanta emoção que eu senti, e aí eu tive essa memória do passado. Às vezes a gente tem que fazer essa reflexão de situações que vivemos, que nos entristeceu, que nos magoou, que nos feriu, que nos geram travas, e que às vezes você fala assim, não, eu só não gosto de subir em público, não gosto de subir e falar em público, mas às vezes você passou por uma situação na época de escola, e todo mundo passa, essa questão na época da escola, de lá apresentar o trabalho lá na frente, ser massacrado, todo mundo passa, e às vezes foi isso que causou um bloqueio, ou outras situações, mas o quão importante é a gente fazer o resgate e assumir o papel. Qual é o seu papel aqui nesse mundo? A gente precisa descobrir. Agora eu quero que você, como uma comunicadora maravilhosa que você é, que está aqui vestida com o seu propósito, que é nítido, o que você diria para quem está em casa, que é da comunicação, não é da comunicação, mas o comunicar é para todos, alguns de uma maneira, outros de outra, alguns com uma potência, outros com outra. O que você diria para essa pessoa? Minha gente, antes de eu responder a pergunta dela, eu vou fazer uma observação, tá? Prestem atenção. Eu não combinei nada disso com ela. Ela parece que tem uma bola de cristal. Ela falou assim, ó. Vê se não foi. Ela falou assim, em outras palavras, tá? Mas ela falou assim pra mim. Quando a gente é criança, alguma coisa nos trava. Aí tudo bem, eu sei muitas que me travaram. Não foi uma, nem duas, nem três. Mas aí quando ela fala assim, procura na infância as coisas que você gostava, as coisas que você fazia inconsciente. Ana, você acredita que eu, quando era criança, brincava de dar aula para minhas bonecas? E aí depois eu pensava, não vou ser professor, porque o professor ganha pouco. E aí depois, veja, viu? Não, mas... Veja, a loucura. E aí depois eu era apresentadora de concurso de Miss. As minhas bonecas eram todas participantes de um concurso de Miss. E eu era o quê? A apresentadora. Mas, de você viver em um mundo machista como eu vivi, o meu pai era muito machista, né? Era aquela história, menina, não fale baixo, menina, não se meta, essa conversa não é sua. Isso aqui é conversa de adulto, não venha pra cá, você não pode nada. Você não pode nada, você não pode nem sentar do jeito que você quer. Então, existem as travas. Depois vem colégios, obrigações, as pessoas vão ensinando você a se calar. E vão apontando pra você os teus erros,
as coisas que você falha. Ninguém começa a apontar, você é maravilhosa, incrível. A gente faz isso hoje porque a gente é terapeutizada, né? Sim, mas eu entendo que faz parte do processo Faz também. parte, tá Faz tudo parte. bem. Hoje faz parte da história. Sim, exatamente, faz parte, porque as coisas ruins, elas nos fortalecem de alguma maneira. Eu já não entendo na hora, mas depois, quando você olha lá pra trás, você até entende. Algumas você não vai entender, mas a gente tem que ressignificar, mudar o olhar. Mas eu entendo que sim, eu já tive esse entendimento. E olha que coisa mais interessante. Acabou de sair daqui uma pessoa que gravou conosco. Aí você vai falar assim, ai, mas toda menina brincava de escolinha. Toda menina brincava de boneca. Calma aí. A pessoa que saiu daqui agora, que gravou comigo, você quer saber o que ele gostava de fazer na infância? O que era que ele gostava de fazer? Assistir programa político. E agora ele é político. Você entende que tá ligado? Cara, é sensacional! Isso é sensacional, maravilhoso E assim, só que às vezes você tá aí buscando o teu propósito, acha que, né? Lembra da tua infância. Ana, eu não lembro. A minha infância foi muito traumatizante. Busque pessoas à sua volta, seu primo, sua prima. Você lembra do que a gente brincava? O que você gostava mais de brincar comigo? Porque o outro nos vê com outro olhar, com outra lente. E automaticamente você vai montando esse quebra-cabeça. Isso aí. É bonito, né? É bonito demais. E agora, respondendo à pergunta dela, sobre o que eu diria pra vocês que estão me assistindo sobre comunicação. Se eu for falar pra vocês sobre comunicação aqui, como quem dá uma palestra, que a pergunta dela fica assim, aberta pra dizer o que eu quiser. Manda bala. Não, ia passar aqui uma tarde, né? Mas eu vou dizer só uma coisa. Vamos pensar no mundo dos negócios e vamos pensar no mundo de trabalho. Gente, pensem, raciocinem comigo. Se nós fomos a vida inteira incentivados a ser pessoas competentes, quanto nós fomos incentivados a comunicar essa competência? Essa é a primeira questão. A primeira é que eu quero que vocês reflitam o seguinte: se hoje você tivesse na sua frente uma oportunidade de defender o negócio da sua vida, o projeto da sua vida, você estaria preparado no tocante da comunicação para fazer essa defesa, para apresentar o teu projeto? Como dizia lá em casa, o pessoal do interior de Pernambuco diz assim: quando o cavalo passar selado, monte. A pergunta que eu faço é: vocês estariam prontos para montar no cavalo que vai passando selado? Porque eu vejo pessoas hoje não aceitarem propostas de vir para um podcast. Sim. Não quererem se colocar na rede social. Não aceitarem uma entrevista. Não quererem ir para o palco. Sendo que isso hoje não é mais um diferencial. Passou a ser uma obrigação. É necessário para que você consiga mostrar para as pessoas, pelo menos, quem você é. Porque as pessoas, assim como eu tinha de mim, nos locais que eu trabalhava, eu tenho certeza que as pessoas também não entendiam o potencial que eu tinha. Ora, se eu não entendia, como é que eu fazia para que as pessoas entendessem esse potencial? Então, a comunicação hoje, ela não é para uma profissão de comunicadores. A comunicação hoje é para todos. É a única forma que você tem de mostrar o seu trabalho para as pessoas, poder proporcionar para elas saberem da competência que você foi a vida toda incentivada a ter. E o mercado de trabalho hoje, ele não passa a mão. Ou você consegue demonstrar quem você é, sim, ou você está perdida, porque o mundo é muito rápido. As coisas são muito rápidas. Então, eu digo que hoje a gente não para mais de estudar, porque tudo está sendo atualizado, e a gente precisa aprender a usar a comunicação a nosso favor. Existe hoje uma preocupação muito grande com a história da persuasão, né? Sim. Que muito é confundido com o processo de manipulação. Não é sobre manipular, mas é sobre você pelo menos conseguir persuadir, no mínimo, o seu cliente a entender que você é a melhor solução para ele. Esse é o mínimo. É o mínimo dentro da comunicação. Sendo que existe uma coisa que atrapalha muito o processo da comunicação hoje. As pessoas, elas têm um ego. Quem começa a ser já um pouco mais bem-sucedido na vida,
eles deixam o ego atrapalhar. Eles acham que sem fazer uma preparação, sem estudar, sem buscar ajuda, eles já são palestrantes, eles já são comunicadores, eles já estão prontos para aquilo e que eles podem dizer o que eles quiserem, que tá tudo bem. Às vezes não existe uma congruência e quem tá de fora vê isso. Sim. E existe, né, um ego que vai atrapalha muito as pessoas de buscar, e outra, o de deixar para depois. Depois eu faço. Sendo que a única forma hoje de você se colocar para o mundo é se comunicando. Então ela é importante para tudo. Imagina, se eu me relaciono com filhos, marido, amigos, se eu venho para um podcast, se eu vou para uma palestra, se eu vou para a rede social, se eu preciso apresentar um projeto, se eu estou negociando, se eu faço networking, se eu preciso me relacionar. E se tudo comunica, eu não sei porque o povo não se abraçou ainda comigo todinho. É disso que eu tô falando, Brasil. Brasil! Presta atenção, Brasil! Presta atenção! Ô, Carla, quem é de um tempo, nasceu assim um pouquinho antes, assim, lá atrás, tipo assim, igual eu, pode ser que lembre de uma frase de uma pessoa que falava assim: quem não se comunica se trombeca. A comunicação, ela faz parte da vida de todo mundo. Você acredita que quem se comunica melhor se destaca mais? Se eu acredito? Eu tô fazendo essa pergunta porque eu quero que o pessoal lá de casa, coloca aqui nos comentários pra mim. Você tem dificuldade, se comunicar pra você é um desafio? Por exemplo, assim, eu chego lá na minha roda de amigos, eu converso. Nem isso, porque eu entendo que às vezes algumas pessoas com fobia social também. Sim, e algumas pessoas até se comunicavam. E eu entendo que todos nós adquirimos um trauma de pandemia, que acabou nos fechando, né? E eu entendo que isso é real para muitos. Mas a gente precisa destravar. E a comunicação, eu sei que ela é importante, a pessoa que se comunica, né? Quem se comunica mais, vende mais, ganha mais, se desenvolve. Só que a gente tem que se comunicar, eu entendo de uma maneira verdadeira e genuína. Não adianta eu vir aqui falar algo para você que não é uma verdade para mim. Eu entendo assim, então eu preciso pegar a comunicação e adaptar aquilo para minha verdade, para minha realidade. Mas aí eu quero que você fale, sou uma pessoa que não sou de socializar, eu não tenho esse dom da tua comunicação. Carla, quem tá lá em casa tá falando, eu não tenho. De que maneiras eu posso desenvolver a minha comunicação? Veja, primeiro a gente precisa quebrar um tabu, que é assim, de dizer, se eu sou tímido, se eu não sou uma pessoa falante, eu não me comunico bem. E também de que, se eu falo muito, eu falo bem. A comunicação é sobre clareza. É sobre você conseguir passar para as pessoas as informações corretas e aquelas pessoas conseguirem absorver. E eu tenho alunas e alunos que são pessoas tímidas, mas que hoje se comunicam muito bem. Então, tudo é um processo de desenvolvimento. E a comunicação, ela é muito treinável de você trazer a percepção de como você traz aquilo com clareza. Então, quando a pessoa, como você diz aí, muito tímida, é muito quieta, primeiro ela precisa entender como é a comunicação intrapessoal dela e até que ponto aquilo ali será um obstáculo para que ela chegue no objetivo dela, que é de ser uma pessoa, como você disse, muito bem-sucedida, pessoas que estão aí brilhando, certamente todas elas se comunicam bem, exceto se inventarem algo muito diferentão de todos. Sim. Mas essas pessoas, normalmente, eu tenho alunas assim, elas entendem que aquilo ali faz parte da personalidade delas, mas que em nenhum momento isso quer dizer que elas não possam se comunicar muito bem. E que ela pode fazer escolhas, e que ela pode aprender a se relacionar, e que ela pode aprender a estar num ambiente onde ela não precisa ser a mais falante, mas ela pode ser a que traz mais clareza. Ela pode ser aquela que escuta melhor, consegue entender o problema para trazer soluções de forma mais clara. Ela pode ser aquela que consegue colocar a opinião dela de forma efetiva. E que consegue, a partir do conhecimento, do treino, de colocar aquilo em hábitos, fazer isso de uma forma natural, sem ter que desconstruir a pessoa que ela é.
Porque eu não precisei desconstruir quem eu era. Eu precisei descobrir de onde estava a minha força. E o objetivo não é pegar pessoas e transformar em novas Carlas. É pegar uma Ana, suponhamos que você não é uma pessoa assim, que muitas vezes tem... Nada, meu filho, eu tenho muito pra aprender. Não tem? Todo mundo tem? Todo mundo tem, mulher, toda hora. Sim. Você vai ensinar uma coisa pra alguém, você sai, aprende só com essa cidadã, né? Com esse cidadão, é maravilhoso. Mas que essa pessoa entenda que dentro da essência dela, ela pode conhecer o que é que ela tem de poderoso, o que é que ela tem de bom e como ela vai fazer para que o mundo reconheça isso. E a comunicação não é só sobre falar. É sobre tudo. Então veja, eu cheguei aqui hoje para vir fazer esse podcast, gravar esse podcast com você. Quando você me viu entrar, você já teve uma impressão sobre mim. Se eu chego e eu não começo a falar nada, você já começa, a pensar. Então, o meu corpo já tá falando antes. Então, se você é uma pessoa tímida e você começa a aprender a falar com o corpo, a falar com o jeito de sentar, você pode ter o teu jeito leve, sutil, aprender a usar o ritmo vocal para poder você envolver mais as pessoas, aprender a usar o olhar, a expressão facial que pode te ajudar. Não precisa ser muitas palavras. Vocês não precisam se tornar, eu sou agora, entendeu? Uma pessoa que saio hablando pelo mundo. Não! Mas você pode ser uma pessoa que se comunica bem, que consegue fazer as pessoas perceberem o valor que você tem. Porque hoje isso é primordial. E é por isso que eu sou muito questionada, porque as pessoas dizem, Carla, você ensina oratória. Eu ensino técnicas de oratória para quem consegue aprender comigo, primeiro, comunicação estratégica. Porque, entenda, oratórias são técnicas que se você produzir só essas técnicas, você perde o que você tem de pessoal, de verdade, como você falou, e você não sabe para que você vai usar. Então, não faz sentido. Então, eu não quero ser conhecida como uma pessoa, Carla, ensina oratória. Ensina oratória. A oratória faz parte do processo. Faz parte do processo, mas a comunicação, ela está envolvida em tudo. Sim. Você precisa trazer a comunicação para dentro da tua vida. Você tem que viver essa comunicação. E de que maneira essa parte estratégica? Eu quero que você explique bem explicadinho, nos seus mínimos detalhes, para quem está em casa, porque eu entendo essa mudança do mundo. E que hoje a estratégia, ela é necessária. Porque às vezes tá em casa e falava, mas antigamente não tinha isso. Não tinha, mas hoje tem. E a gente tem que se adaptar. E nós temos que fazer, porque nós estamos aqui para desenvolver, para crescer. Gostou, não gostou, a gente tem que fazer porque somos adultos. E eu entendo que essa é uma dificuldade, de assumir o seu papel tão bem como adulto e fazer aquilo que precisa. Mas falando da estratégia, por que usar estratégia? De que maneira usar estratégias na comunicação? Vamos pensar assim, Vamos pensar em um profissional. Deixa eu pensar aqui em um assim que saia na hora. Vamos pensar um profissional que eu trabalhei muito a vida inteira, que é o dermatologista, por exemplo. Por isso, minha filha, que você tá com essa pele, com essa cutis maravilhosa, né? Digamos, vamos valorizar, né? Tá linda. Gente, foca a câmera na pele dessa mulher, Brasil. Presta atenção. Temos que cuidar, não é? Com certeza. Querem saber a minha idade? Vou dizer, tenho 52 anos. Mas eu acho que eu tenho mais dinheiro no rosto do que no apartamento. Justíssimo. Mulher, mas o meu rosto comunica. Claro. Tá bem cuidado. É cuidado. Comunica. Sim. Tá? Então, vamos pensar em estratégia? Isso já é uma estratégia, né? Sim. Mas vamos trazer o dermatologista? Vou puxar o dermatologista, que é um público que eu gosto de trabalhar. Você é dermatologista... Vou dar em exemplos porque eu acho que é mais fácil. Tu tá bonita demais, eu não vou aguentar esperar. Eu vou ter que... Tu tá bonita demais, mulher. Obrigada, tu também é linda. Meu Deus, arrasou. Depois você conta em segredo. O segredo é o seguinte, muitos procedimentos, bioestimuladores de colágeno, pessoas tratando, entendeu? Tem muita coisa aí. Mas não vamos pra esse negócio, não. Vamos voltar aqui pro negócio da comunicação, pra estratégia de comunicação. Vamos pensar no dermatologista. Um dermatologista me procura e ele quer... fazer uma mentoria comigo. A primeira coisa que a gente vai fazer é traçar qual é a estratégia dele. Primeiro, aonde ele quer chegar, quem ele quer ser, o que é que ele quer ser. Aí vamos pensar duas situações. Eu tenho um dermatologista que ele quer ser o bambambam da cidade dele. Aqui em Curitiba tem esse negócio de bambambam? Tem.
É porque os dialetos do lado de Pernambuco sabem, né? Aqui também se usa muito hoje o Big Boss, né? Big Boss. Big Boss. Eu achei chique. Big Boss. Gostei, chique. Aí, essa dermatologista, ela quer ser a bambambam da cidade dela. Em que área? Eu quero ser específica de tratamentos de estética. E aí, nós vamos. Quem é o teu público? É a classe A. Aonde está o teu público? Quais são os ambientes que ele está? Quais são os ambientes que ele frequenta? Aí nós começamos a pensar estrategicamente como ela vai fazer para chegar no objetivo dela. Então, começamos aonde ela precisa estar, quais são os locais que ela precisa conviver. Porque vamos lá, o médico chega, eu quero vender high ticket. Você vive isso? Porque se você quer isso, você precisa começar a viver isso, porque tem que ter uma congruência no que você vai trazer. Então, faz parte da estratégia de comunicação você estar nos locais certos. Você tem que ter uma estratégia de comunicação para você definir aonde você precisa estar, quais são os relacionamentos que você vai construir, qual é a comunicação que você faz quando você encontrar com essas pessoas, como é que você cria storytellers para contar de forma natural, case de sucesso para você ser o alvo de desejo naquela mesa, sem você parecer que está vendendo. Depois, qual é a estratégia de comunicação que você vai trazer para o marketing trabalhar com você? Veja, eu não sou do marketing, tá? Mas eu não tenho como não entender do processo de marketing. Que comunicação você vai trazer? Como você vai fazer para estrategicamente trazer as informações que você precisa? E depois, qual é a estratégia de comunicação que você vai fazer para usar quando o teu paciente, cliente, começar a chegar dentro da tua clínica? Como é que você quer chegar naquele objetivo? Como você vai usar a sua estratégia de comunicação para fazer uma relação com aquele teu cliente para ele virar um embaixador da tua clínica? Como é que você vai fazer para ele comentar, para aquela pessoa comentar com as pessoas que ela convive sobre você? Então, tudo isso são estratégias de comunicação em que as técnicas de oratória elas também entram, mas que você precisa saber estrategicamente como você vai usar. Agora pensa, isso é óbvio, é o que toda dermatologista poderia querer. Mas como eu trabalho muito com dermatologistas, tem dermatologistas que chegam para mim e dizem assim, eu quero ser referência para as outras dermatologistas porque eu quero ensinar. Eu quero dar aulas. Aí a estratégia deixa de trazer uma comunicação onde, por exemplo, nas redes sociais, ela fala para o paciente e ela começa a falar para outras dermatologistas. Você concorda que isso mexe completamente na linguagem, na forma como ela vai construir a mensagem, na forma como ela vai entregar o conteúdo dela? E os locais que ela vai precisar passar a frequentar são outros? Sim. E que o objetivo é como eu vou ter um trabalho científico, como eu vou fazer para publicá-lo, como eu vou fazer para expandi-lo, como eu vou fazer o Brasil ver, para que eu seja essa pessoa que estou nos eventos, nos congressos, dando aula e sendo referência nisso que eu me propus a ser. Então, estrategicamente, a gente precisa trabalhar essa estratégia de comunicação para que você chegue no objetivo. Então, por exemplo, eu já tive alunas que queriam ser referência em professoras de catecismo. Veja que coisa interessante. É uma estratégia diferente. Eu já trabalhei com médicas que queriam ser... Carla, eu sou anestesiologista. Ótimo. E eu preciso melhorar minha comunicação porque eu preciso ter mais pacientes. Quem é a tua persona? Primeira coisa que vem é o paciente. Quem te contrata? É o cirurgião. Calma aí. Calma aí. 2 estratégias traçamos juntas. Uma, o teu público é o cirurgião. Quem é o cirurgião que você quer estar? Qual é o bloco cirúrgico que você quer estar? Com que tipo de cirurgião? Onde esse cara está? Como você vai fazer para acessá-lo? Qual é a comunicação que interessa para ele? Aonde você vai agregar valor na equipe dele? Depois, o que você vai fazer de diferente para o teu paciente quando voltar para o pós-cirúrgico, ele dizer que o que fez a diferença na cirurgia dele foi a anestesista? Você sabe, Carla, que eu penso muito na questão de propósito. Então, muitas vezes,
Pode ser que tenha alguém lá assistindo. Eu sempre gosto de trazer essa reflexão, porque eu sei o que você pensa aí. Ela não falou que eu tenho bola de cristal? Não é bem uma bola de cristal. Não é bem não é bem uma bola de cristal, mas eu sei o que você pensou. E você pensou bem assim aí agora. Ai, mas eu já tô com a minha agenda... Pensou, né? Coloca aqui que eu sei. Já tô com a minha agenda cheia. Não tenho mais tempo de atender outros clientes. Pra mim tá bom. Aí sabe o que eu penso? Propósito de vida. Será que é só aqui? Será que outras pessoas não devem ter acesso ao meu trabalho, a tudo que eu já aprendi? Será que tem que ficar limitado só aqui? Ah, mas já tá muito bom. Mas será que é só aqui? Será que tá bom mesmo? Será que não dá pra ser ainda melhor? Porque eu entendo que a internet, ela veio assim pra chutar o pau da barraca, quebrar tudo, mudar tudo. Veio mesmo. E você acessa muitas pessoas. E aí, eu tô aqui em Curitiba, faço um curso com a Carla, que tá lá no Recife, que se ela me chamar pra ir pra lá, eu vou. É bem assim. Mas vamos lá, tem um online. Por que não a gente não... Por que eu vou ficar limitado? É isso mesmo. Sendo que eu posso... Ai, mas eu não gosto de abrir a minha câmera, eu não vou fazer uma live, eu não... Calma, somos adultos. Eu não sei fazer isso, eu vou aprender, eu vou me adaptar, eu vou construir da mesma maneira que foi feito cursos, que eu aprendi a manusear lá os objetos do que eu trabalho, eu também vou ter que me adaptar. Por que não permitir? Se o teu trabalho é bom, você sabe que você é bom, que você é um profissional ímpar, que você se dedicou, que você se dedica até hoje, por que você vai limitar pessoas a conhecer você e o seu trabalho? Porque você vai privar aquela pessoa de estar com uma pessoa que é boa e pode te ajudar. Que pode te pegar no ponto A e te levar para um ponto B. Com certeza. Ok? Então, às vezes, você faz assim, não é sobre você. Existe uma técnica de comunicação que eu considero, assim, muito eficaz. Muito. Vamos pensar assim. Uma técnica de comunicação que eu considero eficaz demais, porque você tem... eu vou pro network, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou me apresentar? Eu não sei o que eu diga. Criatura do céu. Tira o foco do que tu vai falar. Coloca o foco em quem tu vai conhecer e procura conhecer a outra pessoa. Gente, vocês podem usar isso agora, ó. Isso vale, viu? Quem quiser, manda... Alguém pode colocar o meu Pix? Pix. Brincando, gente. Mas, ó, pensa. Você vai para um evento fazer networking e fica preocupada em casa, quase descabelada. Quando chegar a minha vez, eu vou dizer como. Eu sou Carla, trabalho com comunicação estratégica. Aí você fica pensando nisso, você tá focado em você. Dá um nervoso. Dá um nervoso. Tira o foco de você, do teu umbiguinho. Coloca no outro. Vai preocupado em conhecer o outro, em saber da vida das pessoas que você tá conhecendo, em entender o que elas fazem, em entender com que elas trabalham, em entender quais são os parceiros de vida dela, de entender um pouco sobre os propósitos de vida dela. Quando chegar a tua vez de contar o que tu faz, aquela coisa que você estava tão ensaiado, ela não faz mais sentido. Essa dica, hein, gente? Presta atenção. E aí você tira a mesma coisa, vem para um podcast, gente. Aí vem para o podcast e fica, meu Deus, a câmera. Se você tem esse problema, você pode sim, mas veja, se eu tenho um interlocutor e eu posso olhar para ela e esquecer que o povo está me filmando, você tira o foco de você, coloca o foco no outro. Presta atenção no que o outro está falando, porque até nos processos de venda, que depois eu vou abrir uma pauta sobre isso, é sobre o outro. Se você não conhecer, você não tem como apresentar seu produto. Você não tem como apresentar seus serviços. Comunicação também é ouvir? Comunicação é ouvir acima de tudo. É ouvir acima de tudo. É você ter a consciência de que você precisa compreender o outro para que você consiga, de alguma forma, ser essencial para a vida dele ou trazer alguma coisa que faça sentido. Então é conhecer o outro, é entender o jeito do outro, é procurar conhecer o outro. Comunicação é sobre o outro. Se eu vou fazer uma palestra e eu chego numa palestra para executivos, a minha conversa é com executivos. Se eu vou fazer uma palestra
para pessoas que estão numa favela e que precisam da minha comunicação, para elas buscarem alguma coisa que desenvolva, que melhore nela. A minha linguagem é para eles. E detalhe, não é falar difícil. Não, é clareza. Porque eu vou ter que aprender a falar de uma maneira difícil. Não. Porque por um Eu tempo... falo difícil? Não. Mas já teve isso e eu acredito que virou até um tabu O na povo me mente de procura. algumas pessoas. Carla, eu quero falar bonito. Calma. Calma. Falar bonito sem ser compreendido não serve. Falar bonito é sobre as pessoas compreenderem de forma efetiva o que você quer dizer. Isso é que é bonito. É alguém sair e dizer, entendi tudo o que ela disse. Se eu trouxer nomes de técnicas de oratória pra cá e tiver na minha plateia, vocês aí, me ouvindo, e eu começo a falar, retórica, modulação vocal, vamos falar de trava-línguas. Gente, não faz sentido. Eu preciso que as pessoas me compreendam de uma forma simples e eficaz. Isso não quer dizer que eu seja rasa. Sim. São coisas diferentes. E todos podem fazer isso, se elas compreenderem como o outro pode acessá-la. Qual é a linguagem? O que é que a outra pessoa precisa? Se você diz para mim, Carla, eu preciso desenvolver uma escuta melhor, para que eu vou passar horas do meu dia tentando te ensinar a falar, gesticular? Bem, você viu o que eu falo aqui, né? Eu? Aqui, ó. Ó, é braço, é mão, é rosto, é olho, é tudo, né? Eu uso tudo pra me comunicar. Esse é meu jeito. Já me falaram, mas você mexe muito com a mão. Eu também. Eu dou uma seguradinha, mas Já me faz disseram que parte o de fino, mim. existe uma comunicadora que a gente vai falar o nome, que ela gosta assim, ó, diz com a mãozinha aqui. Eu falei, gente, aí eu não sou eu sou um verdadeiro Sim. personagem. Eu não sou assim. Não vai durar. Aí você não segura, né? Não. Porque precisa existir uma comunicação que faz sentido pra quem você é e pra o que você comunica. Ô, Carla, agora vamos falar um pouquinho sobre vendas? Vamos falar sobre vendas. Você gosta, né? Gosto. Olha, né? Olha o sorriso dela quando a gente fala de falar sobre vendas. Tem pessoas que são vendedores natos de excelência, que nasceram com isso na veia. Porém, para outros, vender é um desafio. Mas a pessoa sabe se comunicar. O que barra esse cruzamento entre comunicação e venda? Mulher, tá vendo? Por isso que ela é arretada. Porque eu queria que ela fizesse essa pergunta pra mim. Você tá de brincadeira, to me? Sério? Viu? É. Conta pro pessoal de casa qual foi o nosso roteiro. Nenhum. Eu cheguei... primeiramente, o dia de eu gravar era amanhã. Aí eu tô bem linda, almoçando. Aí tem uma vaga no estúdio hoje. A Ana tá perguntando, quem quer gravar hoje? Aí eu tô... Falei, oh meu Deus, eu nem me arrumei. Aí saí correndo feito uma louca, prendi o cabelo, porque isso também é estratégia de comunicação, eu não sabia onde as câmeras estavam. E se a câmera por acaso tivesse aqui, eu tivesse com o meu cabelo que cai aqui, e eu ainda tenho aquele negócio de, acho que eu tô sensualizando, vou pegando no cabelo. Aí eu fui prender o cabelo, né, pra me apresentar. Tá lindo. Aqui. Arrasou. E vim, né, então a gente não fez roteiro nenhum. Mas E chegou e já sentou e já estamos aqui. foi, quer um café? Não, quero uma água, porque o café atrapalha as minhas cordas vocais. Nossa, me diga que atrapalhar a minha, eu tô lascado. Atrapalha não. A minha também, mas eu pelo menos finjo. Não vou dizer para meus alunos que eu digo, olha, quando for falar, não tome café. Aí eu tô tomando, vê. Mas eu tomo, bicho, eu tomo. Café, vinho. Que o álcool também não é legal para as cordas vocais, mas eu tomo. Você queria que eu fizesse essa pergunta? Queria que você fizesse. Boa. Vou te dizer por quê, vê. Existe um método, que é o método que eu trabalho, que foi um método que, na verdade, eu já usava ele. Eu só não tinha, assim, essa consciência. Que chama Viva. Porque eu sou viva, gosto que vivam. Entendo que a comunicação tem que viver mesmo, você tem que viver. E o primeiro V é o V que eu chamo de voz. Que é quem você é, a sua comunicação verbal, não verbal, clareza na comunicação, essas coisas. Aí depois o I da intenção, que é a parte estratégica que precisa ter. E o segundo V é o V da venda. E aí toda vez que eu vou apresentar, e o A é da ação, tá, gente? Mas eu vou focar na venda agora. Quando eu começo a falar desse V da venda, o povo olha pra mim assim, ó. Você não é da comunicação? Gente, eu não consigo entender, Ana. Por que que as pessoas ensinam comunicação e não ensinam venda?
Uma vez que, quando você começa a se comunicar melhor, você já está vendendo o teu valor. Mais ainda, eu não consigo entender como é que quem ensina vendas não ensina comunicação. Porque, veja, se eu trago, que o povo agora tem um negócio, né? Senso de urgência, aí o pessoal fica na pressão. Se você fechar agora, né? Aí depois o ser humaninho fecha a câmera, né? Aí comprou o negócio, passa 3 noites sem dormir, não era aquilo que queria. Bom, cada um com a sua estratégia. Não estou dizendo que é certo nem que é errado. Mas o que eu quero que as pessoas entendam é que, assim, a técnica de venda que você estuda, que você aprende, que você segue um roteiro, ela vende. Ela vende, porque a venda é uma coisa que a gente já nasceu com ela. A gente começa a vender nossos argumentos quando a gente quer trazer alguma coisa em casa, quando a gente quer discordar. A gente vende quando a gente quer casar. A gente vende quando a gente quer namorar. A gente se vende, né? A gente vende os nossos conceitos para os nossos filhos. A gente vende. O tempo todo a gente vende, a verdade é essa. Sendo que quando você ensina venda e você não ensina comunicação, a pergunta que eu faço é: como é que essa pessoa que aprende a vender e as técnicas de venda aprende a se relacionar para criar uma conexão e extrair das pessoas qual é a necessidade delas para poder efetivamente ela resolver e trazer uma solução, seja qual for seu produto, seu serviço? Você pode estar vendendo uma chaleira de chá. Você precisa entender o teu cliente. Como você faz para entender o seu cliente? Se você não aprende a se comunicar, a se conectar para ter uma compreensão dele. Como é que você faz uma venda se você não aprende a perguntar as coisas certas? Porque você é uma exímia perguntadora. Deixa a gente aqui no podcast, parece que a gente está em casa. Mas, veja. Coisa boa. Né? Parece que a gente está em casa. É o mesmo racional. Porque o que vende é a confiança. Veja, antigamente, a gente pensava... Tu foi de vendas? Tu já foi de vendas? Já trabalhei com vendas, já. Eu fui de vendas minha vida inteira. Deixa eu até pensar o que mais que eu já vendi na minha vida. Direto, eu acho que não me lembro. Vou ter que lembrar aqui. Eu fui de vendas minha vida inteira. Eu vendia produtos de alto ticket. E aí, né, você... Nesse seu processo de venda que você vai pensando como é que você vai... A venda direta, eu tô lembrando aqui, eu tive alguns episódios assim, tive. A gente vive vendendo, sempre a gente vendeu. Sim. Até pra você vender... eu acho que você devia estar no meu podcast. É uma venda, tá? Sim. Você devia estar no meu podcast, eu tô te convidando. É um convite vendendo a percepção de valor dele de estar aqui. Sim. Então, a venda antigamente era assim, você aprendia a saber quais eram as características, vantagens e benefícios do seu produto e do seu serviço. E aí você, quando apresentava o seu produto ou seu serviço, você dizia isso para ele. Características, vantagens e benefícios. Isso é o que eu vendo um copo, e esse copo, ele é de vidro, ele é bom porque ele não fica com cheiro, não tem aroma, ele também é um copo grosso, a tua funcionária pode derrubar na pia e não vai quebrar e tal. Enfim. Você trazia isso. E levava as pessoas a vender por esse caminho. Só que a venda mudou. A venda mudou. A venda hoje, ela é feita em coisas específicas do que o outro precisa. E cada vez mais a gente precisa se aprofundar nesse cliente. E cada vez mais a gente precisa entender de vendas. E a gente precisa entender de comunicação. E a gente precisa entender, acima de tudo, sobre pessoas, para que você consiga efetivar essa venda. E não existe esse caminho que não case a venda com a comunicação. Eu sou uma profissional de comunicação. Por que você acha que as pessoas me pagariam uma mentoria, ou um curso, ou uma imersão comigo? Porque elas querem se comunicar melhor, Carla. Óbvio, certo, isso é óbvio. Mas você quer se comunicar melhor para quê? Na maioria das vezes, elas querem melhor resultados nos negócios. Elas querem uma promoção, elas querem tá melhor. Se elas querem isso, então elas querem fazer mais negócios, elas querem vender mais, elas querem se promover mais. É venda. Por que o povo faz separado, gente? Faz uma coisa só. Ô, Carly, e quando a pessoa ela tem vou colocar a palavra trava, uma trava tão grande em relação à comunicação,
que ela sabe, ela não quer vender o produto dela, tem quem venda lá na empresa dela, e ela precisa melhorar a comunicação, mas ela não sabe nem pontuar para você e falar assim, eu preciso melhorar, mas não é porque eu quero uma promoção, não é porque eu quero isso, não é porque eu quero vender mais. Quando nem ela reconhece essa necessidade do que ela precisa. Quando ela faz essa mentoria com você, ela recebe esse norte? Sim, total. Porque, veja, ela começa a ter na percepção de como pequenas coisas... Gente, veja só, ensinar comunicação não é eu inventei uma roda, não. É fazer a roda girar. Entende? Então, já está dentro dela. São percepções que você começa a ver, nossa, é muito mais simples do que eu pensava. Que eu ia por esse caminho, mas que se eu for por esse, eu tenho o meu resultado. Porque as pessoas acham que o excelente vendedor é quem fecha bem a venda. A venda é uma consequência, é uma fase do processo de venda que é mínimo perto da geração de valor construída ao longo do percurso, que é lindo, porque ele é relacional. E todas as pessoas são capazes de fazer excelentes vendas através de um processo de comunicação efetivo. E de uma forma simples. Cara, tem uma pessoa hoje que me ajuda muito, que é Juliana, ela é advogada trabalhista. Ju! Me assiste, se tu não estiver me assistindo, pessoal, se ela não estiver assistindo, avise a ela que eu tô aqui. Juliana, eu digo que eu crio produtos pra ela, né? Crio produtos pra ela, porque eu crio um produto, termino, aí ela quer outro, eu invento, já comecei a inventar. Minha esteira cresceu por causa dela. E ela dizia não comunicadora, dizia-se não vendedora. Hoje ela tá nos palcos, hoje ela tá nos eventos, hoje ela tá na venda. E ela não vende só o produto dela, ela hoje vende o produto da gente. Só o que ela vendeu já de mentorias minhas, depois que ela passou por mim, é um negócio assim, eu digo, eu quero você pro meu comercial, sendo que ela é advogada trabalhista. Ela disse, você tá ficando doida. Eu queria você no meu comercial. Porque com esse teu jeito fino, delicado, você consegue amarrar certinho o processo de venda com aquilo que ela foi aprendendo comigo. E ela é quietinha. É aquele pessoal. Um monstro. Que incrível. Um monstro. Tenho certeza que muitas pessoas se identificaram em casa agora. Que acham que o meu dom não é comunicação, e pode ser que não seja, mas ele tem que ser desenvolvido. E até quem tem o dom da comunicação precisa desenvolver. Precisa, porque eu tinha o dom e não sabia o que eu fazia. Sim. Eu começava uma apresentação de alguma coisa. Como é seu nome? Meu nome é Carla, você faz o quê? Eu, e ficava ali rodando atrás do rabo sem saber como eu concluía aquilo. E aí você vai buscar como construir a narrativa, como fechar as histórias, como se conectar com as pessoas. E que à primeira mão parece, nossa, você vai se conectar com as pessoas, você usa as suas técnicas de comunicação, parece interesseiro. Mas aí você vai descobrindo que quanto mais você começa a entender do outro, mais feliz você vai ficando. Sim, mais aquilo vai sendo genuíno. Preenche. Mais aquilo vai sendo maravilhoso. E aí você acaba aprendendo. E aí daqui a pouco você descobre que o que era intencional. E as pessoas às vezes confundem com o fato de você ser intencional, você ser interesseiro. Foi uma coisa que te beneficia só de conhecer. São coisas totalmente distintas. Tem pessoas que não são intencionais diretamente, são totalmente interesseiras. Você ser intencional não quer dizer ser interesseiro. Isso mesmo. Não quer dizer que não tenha, mas sim. Eu acho fantástico. Eu acho, olha, vou nem falar, porque se a gente vai deixar aqui, passar quantas horas aqui mesmo? Minha filha, até amanhã. Até começar o dia da galera. Bem, nós duas juntos já vi que dá. Deu match, né? Porque menina, é babado, é muita coisa. É muita coisa. E as pessoas precisam saber disso. E como é interessante, interessante num outro sentido, né? É intrigante o quanto a comunicação é um bloqueio para as pessoas. Tanto é que tem um estudo, né? O maior medo das pessoas é falar em público. Falar em público. Achas que é um precipício? Eu acho que hoje, até falar nas câmeras. Nas câmeras até eu entendo que tem um grupo aí que vai muito bem, obrigada. Abre a câmera e fala com facilidade. Mas falar em público, como é interessante ter esse medo, né? É interessante. Sabe o que é?
não é algo que não faça parte, não. Faz parte da nossa vida. Sim. Imagina que nos nossos ancestrais, lá para trás, Homo sapiens, nós precisávamos estar em bando. Se nós não estivéssemos, nós estivéssemos sós, certamente morreríamos. Sim. Então, o medo da rejeição, de você ser rejeitado e você não pertencer àquele mundo, àquele círculo, àquela comunidade, ele colocava realmente você em perigo de vida. E a gente vem trazendo isso. Então, o maior medo de falar em público é isso. Você, muitas vezes, botar na sua cabeça, porque eu sou perfeccionista, eu queria entregar perfeito. Não, é o medo de ser julgado, é o medo de ser criticado, é o medo de não ser aceito. Isso é real, gente. Não vê esse negócio, não, você vai com medo mesmo. É real. Mas o conhecimento, ele é uma coisa tão fantástica que quando você tem um conhecimento, você sabe como você vai empregar esse conhecimento, você vai criando uma base de conhecimento que vai trazendo para você uma segurança e uma autoconfiança e muita clareza também nos objetivos que você quer chegar, para você colocar na balança os seus objetivos e o teu medo de falar, e você ir ultrapassando os teus objetivos e você botar o pé. E aí, quando você bota o pé uma vez, duas vezes, três vezes, teu cérebro começa a dizer, eita, nem cai ribanceira abaixo. Você nem morre porque falou em público. Você nem tá em risco de vida porque tá falando em público. Aí eu te pergunto, como despertar a comunicação num comunicador nato? Você é uma comunicadora nata e não tinha isso. Ou seja, servia de nada meu dom, né? Como despertar? A primeira coisa é você conseguir buscar. Acho que você já trouxe um pouco disso aqui. Você ir buscar qual é o teu propósito. Aí, se você não sabe qual é o seu, acha que o episódio com o meu amigo Omar, que ele deu beabá, ele ensinou como você descobrir o seu propósito. Se você ainda não sabe, vai lá assistir esse episódio, que você vai descobrir na íntegra qual é o seu propósito. Omar, vamos fazer um link. Vamos fazer um bate-bola juntos. Omar é maravilhoso. Sabe por quê? Porque, veja, quando você descobre o teu propósito, você entende que para o teu propósito virar verdade, ele vai precisar da comunicação. E tudo. Tudo. Você não vai pra lugar nenhum só, você precisa do outro. Então, se você precisa do outro, logo você tem que se comunicar com aquilo. Então, a primeira escolha é você saber disso. O que é que você tem de propósito, o que é que você quer. Porque todo mundo tem um comunicador nato. Talvez não seja assim um comunicador tão expansivo, mas o comunicador todos têm. Todos têm. Sim. E aí você vai buscar aonde estão as tuas fortalezas. E você vai começar a trabalhar focado nas tuas fortalezas, naquilo que você tem de grande, naquilo que você tem de forte. Porque as pessoas pensam assim, se eu não sou bom em comunicação, então eu tenho que trabalhar. Não, vamos para a tua fortaleza, vamos falar sobre o assunto que você gosta, vamos falar sobre o tema que você sabe. Vamos contar histórias sobre o que você já conhece. Vamos aprender a construir essa narrativa? Vamos fazendo. As primeiras pessoas que têm uma grande dificuldade de falar em público, a minha geração tem uma dificuldade de falar em público, não, tem mais dificuldade de falar para a câmera. E a geração mais jovem fala para a câmera, dificuldade de falar para o público e com o público. E a minha geração tem isso. As pessoas que tinham essa minha faixa etária, que eu já contei, né? Comecem não. Elas, muitas vezes eu precisei fazer uma entrevista com elas e deixava a câmera rolando e a gente conversando. E daquela conversa a gente começava a tirar vários posts. Por quê? Porque ela já sabia contar muito sobre a vida dela, sobre o negócio dela, sobre o que ela fazia, sobre quem ela era. E aí daquela conversa comigo que estava gravando, depois eu mostrava, olha que você pode. Olha que você consegue. Isso é uma vitória, hein? É uma extração, né? Feito você faz aqui. Você pega pessoas aqui que são mais quietas, mais tímidas. E aí você começa, por mais difícil que seja, chega um determinado ponto da conversa que a coisa começa a fluir. Sim. Porque a pessoa esquece que está sendo gravada.
e começa a prestar atenção no que você está conversando. E aí você extrai. Então, elas não são comunicadoras, elas são. Sim. Elas só precisam descobrir aonde é que esse monstrinho dela parou. Boa. E para onde esse monstrinho dela quer ir. Arrasou! Foi massa isso, né? Amei! Eu também amei estar contigo. Nossa, mãe, que alegria! É um presente ter você aqui, é um presente. Gente, tem mais as meninas do Recife, vocês fiquem aí, hein? Fica ligado, é todo mundo dizendo gente. Fiquem aí, gente. Tô muito feliz, cara, de trazer esse tema que eu amo, é maravilhoso. Mas eu sei que é um desafio para muitas pessoas. Muitas. Eu quero que você fale ali pro pessoal de casa, suas redes sociais. Quero saber mais sobre a Carla, sobre essa mentoria de comunicação. Fala ali. Fala aqui, ó, pessoal de casa. Me segue. O meu @ do Instagram é @Carla, com C, Bacelar, com 2 R's do final. Gente, olha só. Aqui na descrição. Não é Barcelar. É Bacelar. Não, eu já fui chamada em palestra com esse negócio. Já pensei até em mudar meu nome, porque o povo erra. Mas vocês, estou explicando, né, gente? É Carla Bacelar, com 2 R's no final. Tirou aquele do meio, pôs 2 no final. Tira do meio e bota 2 no final. Me sigam, me chamem no direct, a gente conversa. Como eu sou de comunicação, eu gosto de me comunicar, gosto de conversar. Então, me chamem, porque ó, lá eu dou dicas, eu converso. Eu sou muito eu no Instagram, assim, do jeito que eu tô com você. Não fico muito presa àquelas filmagens. Tem que parar pra fazer. Eu faço o post andando na rua, peço pro coleguinha me filmar. Arrasou. Tudo certo. Então, para você que já entendeu, todos nós, né, precisamos melhorar nossa comunicação, já começa a seguir a Carla, cola nas dicas dela, assista esse episódio mais de uma vez, porque você falou coisas importantíssimas aqui, e eu sei que é um destravar na nossa mente, né? A gente vai aprendendo, vai destravando. Tô tão feliz de te receber, não vou cansar. Bem, você vai ficar comigo aí, você vai ouvir eu falar isso algumas vezes. Vambora. Bora. Nós vamos pra frente ainda hoje, gente. Segura aqui. Segura aqui. Imagina. Não vou nem falar. Como é que faz um encontro desses? Meu Deus. Obrigada, meu bem. Eu que agradeço. Tô muito feliz. Que honra estar aqui no teu podcast, Ana. Meu Deus, que alegria. Pra quem ficou conosco até agora, gente, curte, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Põe adolescente pra assistir. Sabia? Põe adolescente pra assistir. Por quê? Porque pode ser que desperte algo que tem neles. Eles vão se reconhecer em algumas coisas, vai quebrar travas. Põe adolescente pra assistir. Certeza que vai, ó. Vocês vão dar. Pai e mãe, ó, vão ter uma sacada aí com seus filhos. A minha filha tem 18 anos. Ela é assim, ó. Uma pessoa super leve, gosta de estar entre amigos e tal. Mas se você disser assim pra ela, vai resolver isso, aí ela faz, como é que eu falo? Eu falei, fala em português, garota. Fala em português. Então, os adolescentes hoje, eles não querem se comunicar com outras pessoas, interagir. Entre uma máquina para pagar o estacionamento e um caixa eletrônico, eles vão para um caixa eletrônico. E aí, minha gente, eles precisam, gente. E se você fala assim, mas eles não vão querer, fala assim, viu? Vai lá assistir, porque isso aqui vai te ajudar nas redes sociais. Aí eles vão. Usa a linguagem deles, do que eles gostam, e realmente vai ajudar não só isso, e muito mais. Arrasou, meu bem. Obrigada. Comunicação é para todos. Obrigada de coração mais uma vez. Eu que agradeço, tô muito feliz. Que bom. E pra quem ficou conosco até agora, curte, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e coloca aqui nos comentários o que você gostou desse episódio, qual é a sua dúvida e chama a Carla lá se você tiver dúvidas, hein? Beijo no coração, Brasil!